quero falar com vocês nessa noite a respeito do tempo. Muitas das vezes as pessoas atribuem ao tempo conotações divinas. Há ditados populares que dizem que você precisa dar tempo ao tempo para que as coisas possam ser resolvidas. Que o tempo, ele cura todas as feridas. Já ouviram isso? O tempo cura. Pode deixar que o tempo passe, ele vai curar. Cazuza já cantou que o tempo não para. Legião Urbana já cantou sobre o tempo perdido. Caetano Veloso fez uma canção que é a oração ao tempo. E numa parte ele diz: tempo, 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 és um Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho, vou te fazer um pedido. E ao longo desta canção, que é a oração ao tempo, ele vai entrando num acordo a respeito do tempo sobre o fim da vida dele, sobre aquilo que ele tanto deseja. Mas nós, que somos da Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ter um olhar correto a respeito do tempo. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é Senhor sobre o tempo. Ele é um Deus eterno, Ele criou o tempo. Ele que começou o ponto zero, que deu início a tudo até a sua consumação. Há duas palavras na língua grega que tratam a respeito do tempo, e é sobre elas que nós vamos meditar nesta noite. As palavras Cronos e Kairos. Certamente você já ouviu essas palavras, tem até um carro com esse nome, Cronos e Kairos. Normalmente você vai achar um grupo musical chamado Kairos por aí. Cronos significa o tempo calculado, mensurável. Quando fala de Cronos na língua grega, trata a respeito dessa medição do tempo, do cronômetro, do cronograma, da cronologia, denota a expressão da qualidade, quantitativa, na verdade, e linear do tempo. Trata dos segundos, dos minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios e por aí vai. O Cronos, é comum a cada um de nós. Todos nós estamos sujeitos e experimentamos do Cronos. Eu, com 46 anos, você com a sua idade, na expansão, linear do tempo. Assim que trata a respeito do Cronos. Mas o Kairos, ele trata sobre a qualidade do tempo vivido. São as oportunidades que acontecem no Cronos. Eu nasci, conheci minha esposa, namoramos, aí no dia 24 de junho de 2006, o Kairos. Teve um acontecimento diferente, uma oportunidade, um momento glorioso das nossas vidas. E seguimos no Cronos. Então, cada um de vocês estão aqui debaixo do Cronos, mas teve datas importantes. O Cronos, embora seja uma palavra que trata sobre o tempo, a sua ênfase está na qualidade e no conteúdo do tempo. Aquilo que acontece num tempo determinado. Nas Escrituras, Kairos é o que sempre vem da mão de Deus. Na tradução do Antigo Testamento para a língua grega, Kairos aparece mais de 380 vezes. Quando o homem se encontrava com Deus, quando Deus se encontra com o homem, o que acontecia, as oportunidades que surgiam, o sentido que a vida tomava, esse era o acontecimento do Kairos. Normalmente, quando pensamos sobre o Kairos, nós pensamos sobre algo bom, algo positivo, e denominamos assim como oportunidade. Só que nem sempre Kairos se apresenta como uma oportunidade. Às vezes, Kairos, ele pode se apresentar como algo negativo. E quando isso acontece, nós podemos denominar como crise. Quando nós cremos em Deus, até as crises podem ser percebidas de uma maneira diferente. Mas é necessário que tenhamos um relacionamento grande e significativo com o Senhor para percebermos nas crises oportunidades. Geralmente, quando chamamos crise, é quando nós temos um diagnóstico desfavorável. Quando um ente querido ele falece.
quando nós perdemos o emprego, nós chamamos isso de crise ao longo da história da nossa vida. De qualquer forma, nós devemos entender nas crises oportunidades. Deus, Ele está manifestando o seu Kairos no nosso Cronos. Creiam nisso. O texto para nortear este momento, a respeito dessas duas palavras, é Efésios, capítulo 5, 15 a 17, vai ser projetado. Acompanhe a leitura comigo. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O versículo 16 vai trabalhar essas duas, a palavra e o conceito. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, vai trabalhar a respeito do Kairos, é a palavra Kairos aí. E os dias, não é a palavra Cronos, mas ela trata a respeito desse conceito das coisas que acontecem cotidianamente. Deus, Ele ilumina no nosso Cronos as oportunidades, quer sejam elas positivas ou negativas, para que a nossa vida nesse Cronos ela venha ganhar sentido. E se o Kairos de Deus não iluminar o nosso Cronos, nós podemos ver uma vida sem propósito, uma vida sem graça. Cronos pode nos fazer perder a razão, porque nós estamos debaixo de cronograma, nós corremos contra o tempo, ao analisarmos o tempo, a gente fala assim, poxa, como o tempo está rápido, e eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho a minha agenda para cumprir, e se nós ficarmos escravos, nos rendermos ao Cronos, nós podemos perder a razão das coisas. Por que nós a fazemos? Por que a realizamos? Lembra de quando você sonhou com a sua faculdade, com a sua profissão? Eu quero estudar, eu quero ser um professor, eu quero ensinar, eu quero educar. Mas o Cronos, a tirania do Cronos, imprimindo cada vez mais situações para que você possa se capacitar. Você trabalha 12 horas para poder sustentar na sua profissão. E você se rende ao seu Cronos, você se rende a essa tirania, e você já não tem mais prazer em dar aula. Um médico, um pastor, se nós nos rendemos a essa tirania, nós perderemos a razão das coisas que nós fazemos e devemos realizar. O Cronos também ele pode nos fazer perder a sensibilidade de perceber o que Deus está realizando em nossa vida, em nossa igreja, nossa cidade, no seu povo, e o que Deus ele deseja fazer. Estamos às vezes muito preocupados em cumprir um cronograma e perdemos a oportunidade do que Deus está querendo chamar a atenção para nós. Eu já compartilhei algumas vezes aqui, ao longo desses anos. No meu primeiro ano, a nossa igreja tinha uma dinâmica diferente. Nós tínhamos 2 encontros no domingo, um pela manhã, o outro à noite. E pela manhã nós tínhamos o culto ministração, era um culto de 30 minutos. Depois nós tínhamos um intervalo, um café da manhã de 30 minutos. E após esses 30 minutos nós tínhamos uma aula de mais ou menos 1 hora. E eu lembro que no meu cronograma, nos meus planos, participei do culto, do café, e eu ia entrar na minha sala para estudar, para preparar o meu trabalho. Eu todo ansioso de muita coisa que eu precisava realizar naquele domingo, porque à noite tinha alguma coisa para realizar. Nós tínhamos o culto. E aí na hora que eu vou começar, alguém bate na minha porta. Tem 1 minuto? E o meu Cronos dizia assim, Fábio, você não tem 1 minuto. Mas o Kairos dizia que ali era um momento importante dentro do meu Cronos. Abri a porta, o irmão falou assim, eu precisava de um conselho. Na verdade, ele precisava desabafar, ele precisava falar. Confesso que no começo eu não queria ouvir, porque eu estava preso no meu Cronos, no meu cronograma, nos meus planos. Mas aquele momento se tornou significativo, Deus também foi transformando meu coração, os meus ouvidos já eram ouvidos amorosos, dispostos a ouvir. E ele queria um conselho, ele só falou, e ao longo daquela 1 hora, foi o meu trabalho, ele virou para mim chorando e falou assim, pastor, muito obrigado pela conversa, mudou a minha vida.
oportunidades que se apresentam dentro dos nossos cronogramas. Depois, correr atrás do tempo perdido. Isso acontece. Mas nós não podemos perder a sensibilidade do que Deus pode fazer no nosso Cronos. O Cronos, ele está querendo tomar a nossa vida. Ele quer formar em nós um estilo de vida para vivermos mais. Vejam só, você pega aí as redes sociais e vai mostrar, olha, uma cidade com a melhor qualidade de vida. Vem para Bragança Paulista. Você não vai ter o congestionamento de São Paulo, aquela poluição, você vai viver melhor e mais. Você vai estender o seu Cronos. Você vai ter agora uma alimentação melhor para que você tenha uma saúde melhor e você possa estender cada vez mais o seu Cronos. Isso é ruim? Não é. O problema é quando nós vivemos escravos nisso e nós perdemos a razão de viver. Às vezes nós estendemos a nossa vida, mas não a estendemos com qualidade. Nós estendemos a nossa vida, mas não impactamos a nossa vida para a glória de Deus na vida que estão em nosso redor. Então precisamos observar bem para não ficarmos alienados no Cronos, da qual nós estamos e não temos como sair. Por isso, brevemente nós vamos olhar para o Kairos de Deus no Cronos do apóstolo Paulo. Então abram suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 10 e nós vamos perceber o Kairos de Deus no Cronos do apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 12, de 1 a 10, diz assim: É necessário que eu continue a É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, o amor de Cristo regozija-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Versículo 7, 8 e 9. Vai falar que foi dado a ele um espinho na carne. 3 vezes ele rogou ao Senhor que tirasse esse espinho, e a resposta que ele ouviu do Senhor foi: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Claramente nós vemos o conceito de Cronos na vida do apóstolo Paulo. 3 vezes ele pede ao Senhor que o Senhor o tire aquele espinho de sua carne. Senhor, tira esse espinho da minha carne? Não. 2ª vez, Senhor, tira o espinho da minha carne? Não. 3ª vez, a minha graça é suficiente a você. O resumo do versículo 9 é não, 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 não. N-O-T-I-O, não. Não vou fazer isso. No momento de crise, pode se apresentar o quê? O Kairos de Deus. Na experiência do apóstolo Paulo, o não tem a ver com Kairos, porque neste não se apresenta em meio a uma crise, e nessa crise uma oportunidade. E qual é a oportunidade? Do apóstolo, ele aprender que ele já tinha de Deus aquilo que é necessário para ele seguir adiante em sua vida.
mesmo com esse espinho, ele tinha graça suficiente em seu viver. Nós corremos o risco de julgar que só as coisas boas da nossa vida promovem os propósitos de Deus. Mas a experiência do apóstolo Paulo nos mostra que até as coisas desagradáveis podem promover, sim, os propósitos e a glória do Senhor. O não que o apóstolo recebeu foi a resposta que ele teve para poder experimentar do poder de Deus em sua vida. Nós corremos o risco de acharmos que só seremos felizes, completos, contentes, realizados quando casarmos. Então quer dizer que se você não casar, você é infeliz? Você é incompleto? Você não é realizado? Nós só acharemos que somos completos, contentes, realizados quando não enfrentarmos uma enfermidade, quando não passarmos por adversidades. Por isso, que eu quero enfatizar sobre a graça suficiente para o nosso Cronos. A graça do Senhor, ela é suficiente para o meu e o seu Cronos. É necessário nós amadurecermos o significado de graça. Porque normalmente nós relacionamos graça com adicional, com extra, com bônus. Você foi promovido? Ó, que graça. Você foi demitido? Que desgraça. Me casei? Ó, que graça. Continua solteiro? Desgraça. Mas será que isso realmente é graça? Do que Deus está falando quando Ele diz para o apóstolo Paulo que a graça dele é suficiente para ele? Eu quero ler uma carta de um irmão em Cristo para um seu amigo, um pastor amigo meu. A carta é o seguinte: querido amigo, escrevo-lhe a grande novidade, sonho realizado. No próximo mês nos mudaremos para Nova York. Enfim, consegui aquela vaga no escritório da empresa. Que graça! Semana que vem irei sozinho para lá para providenciar casa, mudança, escola, o que for necessário. Ore por isso. Na verdade, quero compartilhar contigo o quanto Deus é bom e gracioso. Um forte abraço do seu amigo, Brasil, abril de 2010. Olha só, o rapaz recebeu aquilo que ele tanto queria. Ele queria trabalhar em Nova York. Que graça! Veja só. Só que um ano depois, ele manda uma carta novamente para esse amigo pastor dele. E ele diz o seguinte: querido amigo, como vão as coisas por aí? Você deve lembrar que no mês passado completamos um ano aqui em Nova York. Bom, as coisas por aqui são caríssimas. E a escola das crianças lembra um quartel-general. E o pior, o pessoal de lá parece não gostar de estrangeiros. Já experimentamos as 4 estações do ano. O inverno é severo. Neve só traz mais trabalho. O verão não tem nada a ver com o verão do Brasil. Primavera traz nova esperança, mas não para nós. Outono, melhor nem comentar. Fizemos algumas amizades, mas amizades aqui é bem diferente do Brasil. Na empresa, continuo no mesmo lugar. Reconhecimento e promoção por aqui é muito demorado. Nesse um ano, conseguimos fazer uma pequena reserva. Pequena mesmo. Imaginei que poderia ter ajuntado muito mais, mas não deu. Vou ter que continuar no martírio por pelo menos mais 2 anos. Da última vez que você me perguntou sobre a nossa vida na igreja, as 2 que você me recomendou são muito longe. Outras que visitamos, não nos adaptamos. Para ser sincero, igreja por aqui não é nossa prioridade. Bom, não tenho mais o que falar. Essas são as últimas palavras que não mudam há 1 ano. Nenhuma novidade, nenhuma boa notícia. Um grande abraço do seu amigo, Nova York, maio de 2011. O que aconteceu em 1 ano? Deus deixou de ser gracioso?
Deus mudou? Na verdade, este rapaz confundiu graça. Ele atribuiu graça a uma promoção, morar fora do país, alcançar o seu objetivo. Mas isso foi um grande engano. Graça não tem a ver com bônus, não tem a ver com extra. Graça não tem a ver com premiação. Isso não é graça. Muitas vezes nós confundimos graça no Cronos, como adicional por causa de 3 motivos, pelo menos. Porque somos insistentes. Eu quero. Amém? Porque interpretamos a Bíblia erroneamente. Porque só lembramos de graça quando as coisas boas acontecem na nossa vida. É assim que nós olhamos para a palavra de Deus. E terceiro, porque somos incrédulos. Não cremos que a graça é a iniciativa de Deus em nossa direção. Nós não acreditamos que a graça de Deus, ela é suficiente. Mas, diante dessa palavra do apóstolo, que nós podemos aprender e trazer em nosso coração, é que para aquele que está doente, a graça te basta. Aquele que está desempregado, a graça te basta. Se você está solteiro, isso não é vergonha, a graça te basta. Se você está enlutado, a graça te basta. Experimente da graça no Cronos. Porque a graça de Deus, ela é tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada. Precisamos crer nisso de todo o coração. A graça que Deus diz para o apóstolo é a mesma perspectiva do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Satisfaça-se nisso. O Senhor é Deus, o Senhor é pastor, Ele é o Deus pastor, Ele é o perfeito pastor. O que eu tenho é o que eu preciso. E aquilo que eu posso precisar, Ele nos dará, Ele me dará. Porque a graça do Senhor, ela basta, a graça do Senhor, ela é suficiente. O mundo tenta nos dizer como nós podemos ser felizes, realizados, contentes, completos. Como? Se você tiver uma conta recheada, você pode alcançar a felicidade. Se você for casado, se você não tiver filhos, porque hoje em dia é assim, se você não tiver filho e tiver pets, se você viajar o mundo inteiro, se essas coisas faltam, então eu não consigo ser feliz. É isso que é vendido, é isso que é colocado diante dos nossos olhos, dos nossos corações, todos os dias. Você vai numa livraria, quais são os livros mais vendidos? 201 formas de ser feliz. O problema é que esses livros ensinam como ser feliz, independente da graça. O cristão precisa entender que quando ele tem a graça de Deus, ele tem tudo. Porque estão trazendo para o Cronos o que jamais pode produzir felicidade para as nossas vidas. E como que nós podemos perceber graça? Marcos capítulo 2 vai contar a história daqueles amigos de um paralítico que levam até Jesus. Eles pegam aquele homem numa maca, o levam até onde Jesus está presente, está pregando, está curando. Aquela casa está abarrotada de pessoas, não tem espaço, não tem lugar para que aqueles amigos possam apresentar o seu amigo paralítico a Jesus. Eles observam a casa e percebem que no teto não tem ninguém, então eles arrancam o teto e colocam aquele homem diante de Jesus. E a primeira coisa que Jesus faz para aquele homem é o quê? Você está perdoado dos seus pecados. Eu tento imaginar os amigos. Não foi para isso que eu trouxe ele. Eu trouxe ele para que ele viesse a ser o quê? Curado. Não é o Senhor que cura? Mas o que o Senhor Jesus está nos ensinando?
que a graça dele é suficiente. Porque aquele homem recebeu aquilo que ele mais precisava de Deus, a sua graça, o perdão dos seus pecados. Porque ele poderia sair de lá carregado, e ele sairia carregado, sabendo que ele recebeu de Jesus tudo aquilo que ele precisava. Paz com Deus. Perdoados, pecados perdoados. A sua dívida eterna quitada por Deus. Mas nós sabemos a história que o Senhor ele também cura aquele homem. Mas graça é para mostrar isso. O que nós precisamos é estarmos em paz com Deus. O que nós precisamos é dependermos exclusivamente do seu poder, do seu amor, da sua paz, da sua misericórdia, todos os dias. Cremos nisso, irmãos? Será que nós cremos mesmo que a graça é tudo o que nós precisamos? Graça é experimentar do poder perdoador de Deus. Creia nisso. A grande pergunta para o nosso Cronos, 15 de novembro, às 20h33 dessa quarta-feira à noite, se cremos verdadeiramente nisso. Porque, se não entendemos que isso é graça, acharemos que graça é só ter a ver, só está relacionado com coisas boas. A pessoa está doente no hospital, foi curada, ó que graça. Mas se ela morresse? Você, nós precisamos tomar cuidado para não confundirmos graça com um adicional. Porque graça é tudo o que precisamos. Conectados com Deus por meio do seu Filho Jesus, tendo acesso ao trono da graça eternamente. Mas há uma outra palavra que é suficiência. Nós precisamos pensar no que é suficiência. Porque essa palavra ela está bem complicada nos nossos dias atuais. Não é verdade? Mulheres. Quantos pares de sapatos são suficientes para você falar, eu não preciso de sapato? Quantas trocas de roupas nós precisamos para olharmos para o nosso guarda-roupa e falar assim, eu não preciso mais de roupa, eu não preciso mais de tênis, eu não preciso disso, daquilo. Quanto que é necessário para chegarmos a essa conclusão? O apóstolo Paulo, aos Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13, um texto bem conhecido, ele diz o seguinte, eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Será que a fartura que o apóstolo Paulo diz que ele teve, sabe o que é, seria escassez para nós hoje? Porque ele diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ou seja, ele aprendeu no Senhor a viver de uma maneira a sentir o seu coração contente. Porque a graça, ela é suficiente. E ele termina com o versículo 13, bem conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nos concede a sua graça suficiente. Você sente aí no seu coração que você precisa de alguma coisa para alcançar uma realização no seu coração? Eu não estou dizendo que temos que ser medíocres e não ter sonhos. O problema é quando nós acreditamos nesses sonhos, realizações que somente o Evangelho de Jesus pode verdadeiramente proporcionar ao nosso coração. Porque se tudo que Deus deu para você não for suficiente, você precisa realmente, novamente, olhar para a cruz de Jesus. Porque Ele deu tudo aquilo que que você, que nós precisamos para estarmos contentes e satisfeitos. Ele nos deu o próprio Cristo. Ele nos deu dele mesmo. Nós fazemos parte da família de Deus. Quando combinamos as palavras graça e suficiência, João 19:30 são aquelas palavras de Jesus, está consumado. Nós nos dirigimos até a cruz. O nosso coração, o nosso pensamento, o nosso olhar, ele se dirige à cruz. Efésios 2:14 vai nos lembrar, quando nós juntamos graça e suficiência, que Jesus, que o Senhor, Ele é a nossa paz.
Ele é o shalom de Deus. Ele é o contentamento de Deus para todo aquele que crê. Romanos 8:1, essa junção de graça e suficiência, vai nos lembrar que não existe mais condenação sobre nós. Nós somos livres, não somos mais culpados. Toda a ira de Deus que era destinada a nós caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. E Romanos 15:13, nessa junção de graça e suficiência, vai nos lembrar que Ele, Jesus, Ele é a nossa esperança. Tudo que nós necessitamos em nosso cronos foi realizado em Jesus. Tudo que nós necessitamos em nosso cronos foi realizado em Jesus Cristo. Termino com a leitura de mais uma carta, de um missionário para este pastor que eu li, um outro amigo, só que missionário a este pastor. Um missionário em Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné, maio de 2011. Olá, querido amigo, tenho boas notícias. Lembra daquela tribo que tinha comentado que fica a 260 quilômetros daqui? Finalmente a conhecemos. Enquanto estávamos a caminho, nosso carro ficou atolado. Foi necessário 3 dias para rebocarmos e consertar o carro. Ainda bem que fomos abrigados em um vilarejo de mais ou menos 50 pessoas, as quais, além de nos ajudar, nos deram o privilégio e a oportunidade de pregarmos o Evangelho durante 3 noites que ficamos lá. Foi ótimo o carro ficar atolado. Após continuarmos a viagem, conhecemos a tribo em questão. Você não soube. Mais uma vez peguei malária. Mas não se preocupe, já estou bem. Aliás, a malária nos abriu uma excelente porta. Enquanto fiquei no posto médico, compartilhei o Evangelho com o médico e os enfermeiros. Agora, sou responsável por voltar aqui quinzenalmente para discipulá-los e pregar o Evangelho para os pacientes. Glória a Deus pela malária. É com muita alegria e plena certeza que posso dizer que nosso carro atolado e a malária contribuíram para o progresso do nosso ministério por aqui. Glória a Deus. A graça é suficiente. Vamos orar.